Shalom a todos, nossos amigos e discípulos da Kehilat Mikdash Davi, sejam bem-vindos a mais uma aula de Tefilot, de orações, onde nós vamos dar continuidade aqui. Paramos na última aula, nas últimas aulas, na verdade, trazendo essa abordagem individual e nós ainda vamos continuar ela, ok? Nós vamos entender um pouquinho aqui o que se trata de fato da oração que nós vamos fazer, que nós fazemos e que nós vamos falar hoje aqui, da página de número 6 do Sidur Sefaradi, que se trata de uma bênção chamada Adon Olam, que é o Senhor do mundo, o Senhor do universo, ok? Então são dois trechos aqui que chama-se Adon Olam e logo abaixo você vai perceber que inicia-se um texto chamado de Pitar Eliyahu, que é um discurso de Elias, o profeta, aonde ele aborda um pouquinho sobre a grandeza da divindade, sobre a grandeza de Deus. Então, é bom deixar claro um ponto. Esses dois trechos que são encontrados no Sidur, eles não se tratam de uma brachá no seu sentido alárrico da palavra, no sentido literal. Porque como vimos na última aula, uma bênção ela deve ser composta pelas seguintes palavras, iniciais ou finais, que é Baruch Atah Adonai. Bendito seja o Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Aí recitamos aqueles trechos e no final dizemos Baruch Atah Adonai, bendito seja o Eterno, que criou isso ou aquilo, ou que nos ordenou cumprir determinado mandamento. Então, alarricamente falando, uma brachá, ela deve conter essas iniciais e também no final, onde contém o nome de Deus, ok? Que hoje nós utilizamos o termo Adonai, que significa Senhor, mas Senhor para o termo do tetragrama, é quando nós estamos nos referindo ao Eterno. Existe um outro termo também para Senhor, que é a palavra Adon, que é o que nós vemos aqui, Adon Olam. Então, é o Senhor do universo. Mas esse termo Adon ou Adoni, que significa meu Senhor, ele vai ser ouvido, inclusive, até mesmo, principalmente nas terras de Israel, onde você vê uma pessoa chamando Adoni, Adoni, meu Senhor, meu Senhor. Ou quando se refere, por exemplo, a Yeshua, no assim chamado Novo Testamento, quando é dito Senhor Yeshua, está dizendo Adon Yeshua. Ok? É um Senhor no sentido de autoridade, de respeito, e não Adonai. Então é necessário entender essas duas coisas. Ok? Você não pode falar, por exemplo, Hasbe Shalom lo aleinu, Adonai e Yeshua, porque isso não condiz. Na verdade, esse termo Adonai ele é utilizado até mesmo para caixa alta, quando você vê lá Senhor com caixa alta no assim chamado Velho Testamento, tá bom? É apenas esse panorama para que a gente possa fazer essa diferenciação das palavras. Mas Adon Olam aqui e o Pitar Eliyahu, eles não se tratam exclusivamente de uma brachá, onde você está ali fazendo ela para cumprir um preceito. Você, na verdade, ela está dentro do Sidur para nos trazer uma introspecção, para trazer uma avaliação diante de quem nós estamos nos colocando para orar, para rezar. Porque quando acabar essas páginas, a página 6, 7, 8 e 9, nós vemos ali a colocação, por exemplo, do talit e do tefilim, nesse caso para os homens, que é o que os nossos sábios vão dizer de Kabbalat al-Malhut Shammai. Kabbalat al-Malhut Shammai significa o recebimento do jugo do reino dos céus. No Talmud e no Tratado Berahot, nós vamos encontrar ali algumas passagens do que significa o recebimento do reino dos céus. E uma delas está envolvendo o campo prático, que é você se levantar, fazer as suas necessidades fisiológicas, fazer o seu Netilat Yadayim, e depois recitar as bênçãos da manhã, colocar o seu talit, colocar o seu tefilim e rezar o Shema Israel. Isto, de acordo com os sábios, na prática, é receber o reino dos céus. Isso culmina na frase que é a declaração de fé do povo de Israel, que é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Logo, quando você faz essa afirmação, é como se você estivesse agora entendendo qual é o Deus que você está servindo. O Deus único e verdadeiro, que é um, que é indivisível, que é incorpóreo, que não se relaciona, que não está
resumidamente baseado-se na matéria, alguém que você possa ver para que você possa realizar um serviço. É o oposto, é alguém que você não vê. Você pode senti-lo, mas você não pode ver. Você não pode compará-lo a um objeto, a uma estátua, a um animal, a algum homem, a alguma matéria. Não, isso não existe. Por isso que Adon Olam e Pitach Eliyahu estão nesse ponto, porque ali eles são chamados, na verdade, de Piyutim, de poemas litúrgicos dentro da tradição judaica. Alguns poemas litúrgicos eles surgiram de um sábio escrevendo em paralelo aos salmos ou em paralelo a umas palavras dos profetas, por exemplo. Então você pode ver alguns sábios que escrevem um poema em cima de uma passagem sobre a destruição do templo ou sobre a redenção do povo judeu, de alguma parte que algum profeta tenha falado. Mas existem os poemas, os Piyutim, que são escritos do coração de um sábio. Ok? É uma meditação que os sábios fizeram e ali ele expressou em palavras aquilo, trazendo uma meditação para o povo judeu para saber como ele deve se comportar diante desta entidade, que é o divino, que é o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia, o Deus único e verdadeiro. E este recebimento do reino dos céus, ele está ligado com uma característica fundamental, que os nossos sábios vão chamar de Irat Hashem, o temor ao eterno. Então essa parte do Sidur eu vou chamar de brahá, tá? Vou chamar de bênçãos, apesar dela não ser exatamente uma brahá específica, mas um poema, mas eu vou chamar de bênçãos para que fique mais fácil a compreensão. Elas estão aqui para nos trazer, na verdade, uma kavaná, uma intenção, e ficar claro para nós quem é que nós estamos indo servir. O rei do universo. Nós não vamos abordar ponto a ponto o Pitach Eliyahu, até porque ele é muito extenso. Nós vamos abordar aqui o Adon Olam, mas eu gostaria de ler apenas o primeiro trecho do Pitach Eliyahu, só para que a gente possa ter uma breve noção do que está sendo dito. Na página 6 do Sidur Sefaradi você vai ver assim: o profeta Elias, de abençoada memória, começou o seu discurso e disse... Por quê? Isso está escrito assim. Porque o Pitach Eliyahu ele é um trecho extraído do Zohar, ok? Então, um trecho extraído do Zohar, onde Elias disse para quem? Disse para Shimon Bar Yochai. Shimon Bar Yochai foi aquele responsável por trazer ou manifestar de forma mais forte a Kabbalah, os segredos mais místicos. Para quem não sabe, Rabbi Shimon Bar Yochai ficou durante 13 anos em uma caverna, devido à perseguição romana. Então ali ele ficou 12 anos seguidos, aí ele sai e volta para ficar mais um ano. Por quê? Porque Shimon Bar Yochai ficou 12 anos juntamente com seu filho na caverna, recebendo muitas instruções de Elias, Eliyahu Hanavi. E ali ele recebeu coisas grandiosas, segredos muito profundos. E ao sair da caverna, o que a história conta? Diz que tudo que ele olhava, tudo aquilo que ele mirava aos seus olhos, aquilo se pegava fogo. Ou seja, era destruído. Aí Deus, uma voz celestial vem dos céus e diz: não foi para isto que eu criei o mundo, não foi para destruí-lo. Criei o mundo para que o homem possa cultivar, preservar. Então Shimon Bar Yochai volta para a caverna e fica mais um ano lá. Lá ele fica mais um ano com seu filho e aí depois ele sai novamente preparado para se relacionar com a fisicalidade. Preparado para se relacionar com a humanidade. Isso reflete muito o que acontece também nos nossos dias. Para que você possa receber a Kabbalah, os ensinos místicos mais aprofundados, você precisa ter um kli preparado, um vaso preparado. Você precisa ser uma pessoa que esteja pelo menos habituado com o básico, com as mitzvot, com o âmbito prático do judaísmo. Porque se você não pega esse âmbito prático, se você não põe em prática os mandamentos na sua vida, quando você recebe um ensinamento muito profundo, a tendência nossa é julgar as pessoas. É fazer assim como Shimon Bar Yochai fez ao olhar para a natureza e acabava colocando fogo em tudo. Você, ao invés de contribuir para a criação deste mundo, ao invés de contribuir para a preservação deste Olam Hazé, você está destruindo, atacando pessoas, dizendo dos conhecimentos que você nem tem base, que você nem sabe, mas uma pequena irradiação que você sentiu de luz já acha suficiente para, às vezes,
fazer uma pessoa perder a fé, desacreditar a fé das pessoas e etc. Então isso você tem que tomar muito cuidado. Quando você vai receber a Kabbalah, você vai receber uma instrução espiritual, você precisa ser alguém que tenha anavá, que você tenha humildade, para ser alguém que sabe que existe um princípio básico antes de você ir para os princípios mais profundos. Você não pode partir de um nível muito profundo sem que você tenha o conhecimento básico, senão você não consegue estudar o Zohar. Você vai olhar o Zohar e você vai falar, eu não estou entendendo nada que esse rabino está falando aqui. É porque o Zohar, na sua própria introdução, eles dizem o seguinte, olha, eu já estou entendendo que você já estudou Urash, que você já estudou os níveis mais básicos da Parashá, por exemplo, para que agora eu possa trazer uma metáfora assim, em cima de um determinado assunto. Se você não tem a base disso, o Zohar diz, você não vai entender nada. Ok? Porque você precisa saber como funcionam as leis de Deus. Você precisa saber como que funcionam as leis de juros. Você precisa saber como funciona a relação sua com o próximo, de amar o próximo como a si mesmo. Você precisa entender o que é que significa os mishpatim, as leis que regem, por exemplo, entre os homens. Porque senão você vai estudar o Zohar da Parashá Mishpatim, você vai ficar confuso demais, porque o Zohar é Kabbalah pura. É misticismo, é espiritualidade, mas ele vai trazer uma mensagem metafórica, não literal. E aí, Rambam, Maimônides, ele vai dizer que as pessoas que olham para os textos cabalísticos, os midrashim também nesse nível, que são alegorias, e levam como um ponto literal, levam tudo na literalidade, essa pessoa ela seria um tolo. Ele vai dizer que essa pessoa seria um tolo. Ele estaria distorcendo as palavras, porque aquilo que está no âmbito espiritual, nós precisamos ter sensibilidade espiritual para poder receber aquilo. E dentro de tudo isto, a chave primordial é o Irat Hashem, é o temor ao Eterno. E é isso que os nossos sábios eles vão dizer. No livro Kuntres Avodá, no capítulo de número 3, é uma obra racídica, onde eles vão falar aqui sobre serviços, sobre orações, e ele vai nos dar uma dica muito interessante sobre o temor. E diz assim, o temor em geral está associado com a autoanulação da alma animal. De forma geral, o temor corresponde a colocar-se de lado, colocar as coisas do nosso desejo, da nossa vontade de lado para receber o Irat Hashem, o temor ao Eterno. Mas o nível de temor, ele é dividido, ele diz assim, em duas áreas, que é o Irat Ta'ata, um temor inferior, e o Irat Ila'a, que é um temor superior. O temor inferior, ou temor, um temor pequeno, eles vão chamar também de Katan, ele é aquele medo que você tem, às vezes, de uma punição, né? Quando nós vemos, a pessoa serve a Deus porque ela tem medo de ir para o inferno, a pessoa serve a Deus porque ela tem medo de tal coisa, ou porque ela tem medo do pecado. Tudo isso é bom. Nós não estamos dizendo que isso não é bom. É óbvio, o temor, o medo, ele é bom para a nossa vida. O medo exagerado de qualquer coisa não é bom, mas o medo básico ele é bom. Ele é um nível de temor. Mas existe um nível também, Irat Ila'a, que é um temor superior, um temor que é chamado de temor maduro. É o recebimento do reino dos céus, que é quando você agora não olha para as suas necessidades, você apenas aceita quem é o Deus que você vai servir. Independente se Deus falou para você colocar tefilim e você não gosta, você coloca tefilim porque você sabe que Deus mandou você colocar tefilim. Você não está ligando agora para o seu lado pessoal, se você gosta ou não de cumprir o mandamento. Você não está com medo de ir para o inferno ou com medo de uma transgressão. Você precisa, nesse momento, se despir das vestimentas que nós mesmos criamos, muitas das vezes. Que está ligado ao ego, está ligado ao nosso próprio desejo acima do Criador e etc. Por isso, em cima desses dois níveis de temor, que os nossos sábios colocaram aqui no Sidur, Abrahá, Adon Olam e Petach Eliyahu. E o Adon Olam, você não vai encontrar ele, uma referência histórica, lá na era talmúdica, ok? Na era dos sábios, onde foi feito ali, escrito a Mishnah, que é a tradição oral, e a Gemara, que também é a tradição oral, mas é o comentário dos sábios, vai começar ali no século I,
e vai finalizar o Talmud ali no final do século VI. Você não vai encontrar referências no Talmud sobre Adon Olam, mas você vai encontrar referências a partir do século X, século XI, que foram atribuídos a vários sábios. Vários sábios tiveram meditações, se purificaram, buscavam fazer meditações cabalistas, buscavam escrever do seu próprio punho feitos ou algo sobre Deus, e ali foram sendo compilados as estrofes do Adon Olam. Existe sim, alguns sábios denominam que atribuem a Rav Chai Gaon ao Adon Olam, mas a maioria dos sábios dizem que isso foi compilado por ele, mas que foi criado as estrofes por vários sábios, ou seja, então o nome dele era Rav Chai, e aí ele recebe o título de Gaon. O que é Gaon? Gaon é gênio. Você vê um dos sábios muito famosos que tem por esse nome, por esse título, é Rav Gaon de Vilna, que é o gênio de Vilna. Ou Rav Sadia Gaon, que é também um sábio, onde o nome dele é Sadia, mas ele recebe o título de gênio, que esses sábios viveram na época dos Geonim, ou seja, a época dos gênios. Foram homens que de fato foram muito iluminados para trazer uma interpretação diferente da Torá e dos sábios. Então é importante deixar esse contexto histórico, porque o próprio Or HaChaim, o Shulchan Aruch, né, no tombo Or HaChaim, ele vai citar os costumes sobre ler o Adon Olam e meditar no Adon Olam, e também no Pitach Eliyahu, dizendo que você deve ter o costume de abrir o dia com declarações de fé. Então, para que servem essas bênçãos? Não é para que você fale assim, preciso recitar 100 bênçãos durante o dia. Talvez nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre isso. Os sábios dizem que nós devemos recitar no mínimo 100 brachot por dia. Então, essa daqui, tanto a Adon Olam como a Pitach Eliyahu, ela não vai contar, ok? Elas são bênçãos extensas. Então, elas não estão ligadas ao termo técnico de uma brahá, como já foi explicado no início da aula, onde contém Baruch Atah Hashem. Ela, na verdade, é uma declaração de fé. Ela serve para que você medite nessas palavras para entender diante de quem você está se colocando agora. E aí, quando nós lemos aqui o início do Pitach Eliyahu, que, como eu disse, nós não vamos abordar ela detalhadamente, sim a Adon Olam, mas só o primeiro trecho do Pitach Eliyahu para que vocês possam entender o porquê da meditação. O profeta Elias, de abençoada memória, começou o seu discurso e disse: Senhor dos mundos, tu és um, além de todo cálculo. Tu és elevado acima de todos os seres elevados. Oculto acima de todos os ocultos, e nenhum pensamento pode captar-te. Tu és aquele que faz surgir as 10 vestimentas, que nós chamamos de 10 sefirot, com os quais tu dirige tanto os mundos ocultos, como também aqueles que não são, como aqueles que são revelados. Tu te ocultas dos seres humanos e tu és aquele que unifica tudo nas 10 vestimentas. Então, o primeiro ponto aqui é, Deus ele não é as vestimentas e as sefirot. Ele até é num aspecto, mas na sua essência não, ok? As vestimentas, as sefirot, são a forma que Deus utiliza para se relacionar com esse mundo físico. Logo, o problema de muitas religiões hoje em dia, onde envolve o aspecto tão polêmico dos dias de hoje, chamado de idolatria, é que as pessoas pegam manifestações do divino, manifestações de Deus, e colocam ele como o próprio Criador, dando a ele como se fosse uma criação, sendo o Criador primordial, sendo que o Criador primordial ele está para além dessa esfera. Então precisa ser separado entre aquele que está acima de todas as coisas, acima de todo o cálculo, aquele que está acima dos ocultos, como Elias disse aqui, quando ele disse para Shimon Bar Yochai lá na caverna, e separar das vestimentas, que sim, é o Eterno que governa todas essas vestimentas, mas você não pode pegar uma vestimenta e transformar aquilo em uma divindade, ok? E a isso nós conectamos com o primeiro trecho do Adon Olam, que é Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra. Ele é o Senhor do universo, ou o Senhor do mundo, sobre o qual reinou mesmo antes de qualquer outra criatura. A ideia
do Adon Olam, aqui já neste início, perceba que ele vai fazer uma dinâmica muito interessante. Nós vamos perceber que ele começa lá na Sefirá de Keter. Lá na primeira Sefirá, que é a Sefirá mais elevada. E aqui está tratando de um Deus que precede o tempo. Está falando de um Deus onde não havia nenhuma Sefirá revelada. Nós estamos falando aonde Deus ele sempre foi um antes mesmo de qualquer relação conosco ou com a natureza. Nós estamos falando daquele Ein Sof, chamado de o infinito. Ele não tem nenhuma relação com a criação ainda. Ele simplesmente é. Ele simplesmente existe. O próprio Deus sempre existiu. Ele não precisou da humanidade, ou da criação, ou da natureza para sobreviver, por exemplo. Obviamente que Deus ele realiza a sua criação e sim se relaciona e ama se relacionar com a humanidade, com a natureza. Mas Deus não precisa da natureza e Deus não precisa do homem para continuar existindo. Ok? Então esse primeiro trecho é importante para a declaração de nossa fé, que é Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. O Eterno é um. Então o bem que o Shacharit vai fazer, espiritualmente falando, é para as nossas vidas, ok? O bem espiritual, a força espiritual, tudo aquilo que nós possamos extrair de um serviço divino, ele faz mais bem para quem? Para mim ou para Deus? Obviamente que para mim, para nós. Vamos dizer assim, Deus ele fica feliz? Vamos trazer aqui na linguagem do homem, Baruch Hashem, ele fica feliz. Mas ele não muda nada se você não fizer ou se você fizer. Nossa, Rabino, mas aí você está destruindo a minha fé. Não, eu estou, na verdade, te colocando no eixo. Agora, para que Abrahá de Adon Olam e Pitach Eliyahu está aqui para que você entenda diante de quem você está servindo. Você está indo servir. Diante de quem você está se prostrando para realizar um serviço divino. Ok? E aí, antes que o mundo fosse criado, ele era um. Assim ensinam os sábios no Zohar. Mas aí quando a gente vai para o segundo trecho, Let Nasa Bechef Sokol Azai Melech Shemonikra, já trata ali no momento em que tudo fez, conforme então foi proclamado o Rei Altíssimo. Logo, se Deus foi proclamado o Rei Altíssimo, aí os sábios colocam esse trecho com a Sefirá de Malhut. Olha isso. Você sai lá de Keter. Nós estamos falando de Keter, nós estamos falando da coroa, nós estamos falando da essência do divino, se é que nós podemos dizer isso. Mas nós vamos lá para Malhut agora. Por quê? Porque Malhut é o reino. Malhut é o mundo onde nós habitamos aqui, o mundo físico. Seria o reino mais baixo, aonde está a natureza, onde está a criação, onde está o homem, e ali para que haja uma coroação para um rei, ou seja, não há rei sem súditos. Não há rei sem as pessoas para que ele possa governar. Então agora inicia-se aquele relacionamento entre o Criador e a criação. Entre a consciência, de fato, tanto do homem para com Deus, como de Deus também para o relacionamento com o homem. O Arizal ensina no Etz Chaim que Malhut é o ponto aonde o infinito se torna parte da relação. Ele começa a se relacionar com o homem a partir de Malhut, que é o mundo presente. Por isso que nós iniciamos falando sobre Kabbalah, Tol Malhut HaShamayim, a aceitação do jugo do reino dos céus. O Adon Olam é como se nós estivéssemos vivenciando o princípio da criação, aquilo que nós já explicamos aqui sobre o Tzimtzum, sobre a contração, sobre a expansão, sobre antes mesmo de Deus dizer Bereshit bara Elokim. Eta Shamayim ve'eta Aretz, em um princípio criou Deus os céus e a terra. Então, muito antes, ou seja, nós olhamos pela perspectiva religiosa a criação de Deus, a criação do mundo, perdão, a criação do mundo. E ali está descrito na Bíblia, mas a criação do universo, você só vai conseguir encontrar isso através das influências espirituais que os nossos sábios trouxeram através do que nós conhecemos como Kabbalah. Sempre pautado nas escrituras, ou seja, tanto na Torá quanto nos profetas, nós vamos encontrar relatos que precedem a criação.
Isso é claro, mas você só vai encontrar de forma mais nítida se você der ouvido às palavras dos sábios, ok? Você precisa entender o que os sábios estão explicando sobre a criação do universo, e aí você vai conseguir até entender o que a ciência também fala sobre a criação do mundo físico. E aí nós partimos para um terceiro ponto aqui, que é Ve'acharei kichlot hakol levado imloch norá. E depois de tudo acabado, só o temido reinará. Vehu hayá, vehu rovê, vehu irie betifará. Ele esteve, está e estará em glória. Ele é o único e não há segundo que possa ser juntado a ele. Aqui nesse trecho ele vai tratar um pouquinho sobre a presença constante do divino. Ou seja, Deus ele é absoluto. E ao mesmo tempo ele demonstra que a sua presença está em nós o tempo todo. É uma dinâmica complexa muitas das vezes, principalmente talvez para aqueles que estão iniciando no judaísmo, né? Ah, mas Deus está lá, Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. A diferença é que tem momentos que Deus se manifesta e tem momentos que não. Ou tem momentos que Deus está manifestado em todos os momentos, mas nós não temos a capacidade de senti-lo. Nós não temos a capacidade de percebê-lo. O Rambam, numa das suas obras, ele vai dizer que a existência divina ela não é afetada por mudança ou por ausência. Aquilo que eu mencionei agora há pouco. Ou seja, Deus ele não vai ficar chateado, Deus ele não vai se entristecer. Nós vemos alguns relatos na Bíblia, como Deus saiu das narinas de Deus um fogo consumidor. Tudo isso expressa talvez o que Deus gostaria de fazer com a humanidade. E aí, ali se trata em forma de metáfora para que o homem possa entender essa relação. Porque senão, nós não conseguiríamos entender. E aí sim nós estamos falando das vestimentas. Talvez a gente pode trazer a Sefirot nesse contexto, ok? E quando é que nós começamos então a trazer essa presença? Quando é que nós começamos a abrir um portal para sentir essa presença divina? É no trecho onde é dito Vehu Eli vechai goali. Vetsur Revli Peetzara, Verunisiu Manosli Menat Kosi Beyomekra. É dito, ele é o meu Deus e meu vivo Redentor, a fortaleza que ampara as minhas dores nos dias da minha angústia. Aqui é como se a gente estivesse fazendo uma transição do Deus metafísico para um Deus que está agora se relacionando com a humanidade. Você está trazendo os arquétipos e as manifestações que Deus pode realizar nesse mundo para a sua vida. Você agora coloca dizendo, meu Deus, o meu Redentor, a minha rocha. Ou seja, você atrai para si essa experiência, este momento, esta presença divina. É como se você dissesse assim, Deus, eu não estou vendo. E muitas das vezes, como dizemos aqui, aonde Deus ampara nas minhas dores e nas minhas angústias, é quando a gente está num momento muito triste da nossa vida, às vezes, pode ser que seja até num momento tranquilo, mas na maioria das vezes, onde nós estamos passando por alguns problemas, necessidades, infortúnios, e nós pedimos o socorro. Ele é o nosso socorro, ele é a nossa ajuda. Sem essa presença, sem essa força, sem essa, vamos dizer assim, esse vigor, como é que nós iríamos sobreviver a essas angústias? Como é que nós iríamos sobreviver aos dias difíceis, aos problemas das situações que nos ocorrem? Nós, Hasbe Shalom, perderíamos até a fé, ou seja, o que vale então viver? Para que vale então essa vida espiritual, religiosa e etc, se eu não sinto Deus, se eu não trago essa realidade, se eu não movimento as águas para ter uma percepção do divino? Nós precisamos de Deus. Deus, de fato, não muda nada, mas nós mudamos. Essa é a grande questão aqui. Quando nós tiramos, vamos dizer assim, trazemos a Deus lá do metafísico para essa realidade, nós estamos transformando a nossa alma, nós estamos trazendo um aspecto diferente agora da nossa vida, um novo olhar, não apenas alguém que está muito distante. Nossa, Deus está lá muito distante e Ele talvez não é capaz de vir até mim porque eu me sinto um ser insignificante. Não, a Bíblia mostra que Deus ele habita tanto com aquele que está nas alturas, como também com aquele que está abatido e contrito de coração. Nos Salmos, o rei Davi escreve, se tu fizeres a tua cama lá nos céus, ele estará lá. Mas se tu fizeres também a sua cama no Sheol,
ou seja, nas mais profundezas do abismo, ele também estará lá. A verdadeira alegria espiritual, ela vai nascer quando a grandeza infinita, a grandeza de Deus, ela se torna íntima. Deus, ele não vai se manifestar de forma plena. Se ele se manifestar de forma plena, nós seríamos destruídos. Mas nós conseguimos atrair um pouco dessa grandeza para a nossa vida. Então, quando a gente consegue fazer isso, trazer essa grandeza para a nossa vida íntima, para a nossa vida particular, no nosso cotidiano, a nossa vida com certeza ela vai ser muito mais deleitosa, porque nós sentiremos a presença de Deus e saberemos que existe um Criador, que existe um Deus que está cuidando de nós, que está cuidando do seu povo. E ali depois é dito, Beyado afitruhi be'etishan vehaira. Veimruhi geviati adonaili velo irá. Ele é o médico e a cura, ele assiste e auxilia. Confiarei o meu espírito em suas mãos no momento de cair do sono e de novo despertarei. Ou seja, Deus, ele é a nossa cura. Nós estamos entregando agora o controle das nossas vidas na mão de Deus. Nós estamos agora abandonando, por exemplo, a ansiedade. Nós estamos reconhecendo os limites humanos. Porque talvez tem pessoas que ao se deparar com essa grandeza de Deus, acaba confundindo e trocando as ideias. E começa a se colocar na posição de Deus. Esse é o problema. Aí você vira e inverte toda a ordem e perde a noção de quem é você e quem é Deus. Ok? Quando você quer estar no controle de tudo, quando você não reconhece os limites da humanidade, falando agora do aspecto humano mesmo, dos defeitos, das dificuldades que nós temos, dos problemas, das ansiedades, independente desses problemas humanos, quando você reconhece isso, é que aí Deus vai manifestar, porque você dá espaço para Deus habitar. Se você não dá espaço para Deus habitar, você continuará querendo ser o dono do controle de tudo. Você vai continuar nas suas ansiedades e não reconhecendo os seus limites. Isso só traz prejuízo para a nossa alma e também para o nosso corpo físico, porque aqui nesse texto é dito que ele é o médico e a cura. Olha que interessante, ele é o médico e a cura. É ele quem assiste e também auxilia. E aí nós dissemos, confiarei o meu espírito em suas mãos, no momento de cair do sono, e de novo despertarei. E o sono, nós já falamos isso na primeira aula, que ele é 1/60 da morte. É como se nós não temos a capacidade nem de reagir. Hasve Shalom, se alguém viesse com uma arma, alguém viesse com algum tipo de utensílio para nos matar, Hasve Shalom lo aleinu, enquanto estamos dormindo, nós não conseguiríamos reagir. Porque a nossa alma a alma espiritual estaria com Deus e o nosso corpo físico estaria ali deitado. Então você está entregando de fato a sua alma nas mãos de Deus e nós precisamos ter esse reconhecimento, ok? Reconhecer essa transição de dormir, que é um pequeno exílio. E acordar é a nossa redenção. O Adon Olam, ele sela essa transição, ele consegue unificar essas duas coisas. E nós precisamos ter essa dinâmica, porque agora nós já saímos da esfera de Keter, nós já saímos da esfera de Chokhmah, da sabedoria, da grandeza de Deus. Nós estamos agora no reflexo humano. Ok? Agora está nas nossas mãos receber toda essa influência, toda essa shefa. E para finalizar, é dito, Bemikdashot agel nafshi, meshicheinu ishlach meherá, veaz nashir bevet koti, amen, amen, shemanorá. Que é, no seu santuário minha alma se alegrará. Em breve ele enviará o nosso Mashiach, o nosso ungido, e então cantaremos ao temível nome na sagrada casa. Amém, ve amém. Aqui vai tratar da conexão com a Geulah, com a redenção. A oração ela começa no infinito, mas ela termina no íntimo. Isso espelha um pouco do processo vamos dizer assim, da própria redenção final, que se trata um pouco dessa aparição, depois da ocultação e depois da revelação.
Assim, quando nós trazemos para o arquétipo messiânico, e nós temos aulas sobre isso, falando sobre isso, não é o tema agora, mas Mashiach, ele apareceria, ele se ocultaria e depois ele se revelaria novamente. Muito parecido com a história de Yeshua. Alguém que vem, aparece, traz, tem um mérito, traz uma mensagem, se oculta. O próprio Kefa, em Pedro, ele vai dizer que o Mashiach está retido nos céus até que haja restauração de todas as coisas. Ou seja, quando houver a restauração de todas as coisas, a nossa missão aqui nesse mundo físico de atrair a luz divina, de atrair a presença divina, haverá novamente essa revelação. Por isso que o Zohar, página 152a, diz: a redenção começa quando Malhut, quando esse mundo físico reconhece a sua fonte. Que fonte? Keter. Que fonte? O Ein Sof. Que fonte? Aquele todo-poderoso que é Errad, que é um, que não se divide. Quando você reconhece essa grandeza, você consegue ter uma vida mais saudável. E mesmo entendendo que as adversidades da vida, elas são doídas, elas são doloridas, nós choramos, nós nos entristecemos, mas sabemos que Deus está ali conosco também. E cabe a nós trazermos a força espiritual do reino dos céus para esse mundo físico. Então, o que se trata nessa brachá e na Pitach Eliyahu é de humildade. Trata-se de reconhecimento. Trata-se de você entender e se colocar na sua posição, posição de servo, posição de alguém que é criado e não criador. Porque para com o Criador nós apenas agradecemos, louvamos, pedimos e contamos com a infinita misericórdia dele, Baruch Hashem, Hazak Uvaruch, que o Eterno possa abençoar a todos nesta aula, a partir desta aula, que vocês possam ter sido edificados e que possamos trazer a Kavaná a cada dia nas nossas orações, e a partir da próxima aula vamos entrar mais específicos ali em alguns âmbitos práticos, como colocação do tefilim, do talit e as demais brahot. Que o Eterno possa abençoar a todos grandemente. Shalom, shalom e até a próxima aula.